Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática do sexto ano. Eu sou a professora Fabiane Farias e na nossa aula de hoje nós vamos entender como que se representam, algumas frações e como associamos, essas frações ao resultado de uma divisão. Então acompanhe comigo aí na sua tela. Bom, vamos retomar um pouquinho aí, quando falamos aí sobre a história, das frações. Há milhares de anos, os povos antigos já usavam frações, criadas provavelmente pela necessidade de medir quantidades não inteiras e representar essas medidas. As representações eram bastante diferentes das atuais. Os egípcios usavam com frequência frações com numerador 1, ou seja, as que representavam a divisão do número 1 por um número natural não nulo, como, por exemplo, um meio, um terço, um quarto. Os babilônios, por sua vez, usavam frações com denominador 60, 60 vezes 60, e etc. Bom, na aula passada você relembrou como se lê em determinadas frações, certo? E como se comparam duas ou mais frações. Nessa aula de hoje você compreenderá como frações podem representar números naturais e até mesmo números decimais através do quociente das partes. Então vamos lá. Vamos falar sobre fração que representa o número natural. Observe o que aconteceu na casa de Bernardo e Cauã. Bom, então observe aí que antes a gente está vendo aí o Bernardo olhando para uma torta inteira, Depois os meninos conversando, então o Cauã diz, você comeu uma torta inteira? Aí o Bernardo responde, eu só comi 4/4 dela. Bom, você acredita que Bernardo comeu a torta inteira? Bom, se você pensar bem, perceberá que 4/4 da torta é o mesmo que uma torta inteira ou uma unidade, certo? Bom, então observe como representamos aí com uma fração a quantidade de figuras pintadas a seguir. Nessa primeira imagem aí nós temos 5/5, que representam um inteiro ou uma unidade, certo? Na segunda nós temos 10/5, que representam 2 inteiros ou 2 unidades. Então, podemos dizer que 10/5 é igual ao número natural 2 e que 5/5 é igual ao número natural 1. Então, frações que representam números naturais são chamadas de frações aparentes. Muito bem, então vamos praticar um pouquinho. Observe o diálogo entre Cida e Tânia. Será que Tânia interpretou corretamente o que Cida falou? Vamos lá, vamos ver o que diz a Cida. Hoje vendi 6 metais de queijo. E a Tânia responde, entendi, Cida. Então, hoje você vendeu 4 queijos. Será que a Tânia interpretou corretamente o que a Cida falou? Não, gente? Pois 6 metades de queijos correspondem a 3 queijos inteiros e não a 4 queijos, como a Tânia compreendeu, certo? Muito bem, então vamos falar agora sobre as frações e sua representação decimal. Observe que todo número decimal ele tem, além de uma representação fracionária, uma escrita decimal, que pode ser obtida através do quociente entre o numerador e o denominador. Então vamos observar o exemplo a seguir. Qual seria a forma decimal da fração 5/4? Então, para obtermos essa forma decimal, uma forma, de encontrarmos, então, seria dividindo o numerador 5 pelo denominador 4, Então, observe aí o processo de divisão e observe que encontramos aí um quociente igual a 1,25, certo? Então, 5/4 é a mesma coisa, ou representa a mesma coisa que 1,25, Então, 1,25 seria a forma decimal da fração 5/4. Além disso, nós podemos utilizar o recurso de equivalência de frações também. Observe o mesmo exemplo anterior aí, solucionado agora com a utilização desta técnica aí de equivalência de frações. Então, qual seria a forma decimal da fração 5/4? Observe aí que nós podemos obter, uma fração equivalente a 5/4 e que tenha um denominador aí 100, para facilitar o nosso processo de representação decimal.
Então, note que 5/4 é equivalente a 25/20, certo? Porque se multiplicarmos a fração 5/4 pelo número 5, né? 5 vezes 5 geraria 25 e 4 vezes 5 geraria o número 20. Bom, temos aí então uma fração equivalente. Encontrando ainda uma outra fração equivalente a esta anterior, podemos multiplicar novamente, né, a fração pelo número 5. 25 vezes 5, obteremos então 125. E fazendo 20 vezes 5, né, vamos obter então o número 100. Quando temos aí então, né, um denominador com esse formato, fica mais fácil aí para a gente realizar o processo de divisão do numerador pelo denominador. Uma vez que qualquer número dividido por 100, basta que a gente movimente a vírgula, né? Duas casas para a esquerda. Neste caso aí, do número 125, você não vê a vírgula, porque a vírgula está implícita, né? Como se estivesse escondidinha lá depois do número 5. Então, você vai movimentá-la para a esquerda, né? Duas casas decimais. Então, ela vai parar lá depois do número 1. Então, quer dizer que 125 dividido para 100 é igual a 1,25. Ou seja, a fração 5/4, né, tem a sua representação decimal igual a 1,25. Então, localizando essa fração na reta numérica, né, observe que o número 1,25, ele aparece imediatamente aí após o número 1, certo? Localizado entre 1 e 1,5, né? Ou podemos observar também que ele está entre o número 1 e o número 2, certo? Então, observe a representação dessa fração na reta numérica. Quando nós encontramos a representação decimal de uma fração, fica bem mais fácil localizar essa fração na reta, certo? Então, vamos escrever algumas frações como decimais aí de uma forma mais prática, né? Algumas frações, elas podem facilmente ser escritas, né, como número decimais, pois ambas as representações têm o mesmo nome. Então, vamos ver esses exemplos aí. 9/10, né, seria 9 décimos, né, que em número decimal a gente também lê 9 décimos, né, certo? A fração 37 centésimos, né? Observe que essa fração tem a mesma forma de leitura do número 37 centésimos. Então, se você tem dificuldade nessa divisão do numerador pelo denominador, você pode observar essa forma prática de leitura, né? E a fração 23 milésimos, né? Ela também pode ser escrita como número decimal 23 milésimos. Então, vamos praticar um pouquinho. A tia Olinda dividiu igualmente 2 barras de chocolate entre seus 3 sobrinhos. Que fração corresponde à parte da barra de chocolate que cada sobrinho recebeu? Então, observe que primeiro ela dividiu cada barra de chocolate em 3 pedaços iguais. Depois, como haviam 6 pedaços e 3 sobrinhos, cada um recebeu 2 pedaços. Então, cada um recebeu 2/3 de uma barra, certo? Cada um recebeu, observe aí, 2/3 de uma barra. Logo, os 2 pedaços de barra de chocolate que cada sobrinho recebeu correspondem a 2/3 de uma barra, certo? Note que a fração 2/3 é o quociente, né, de 2 dividido para 3. Então, essa fração ela também pode ser entendida como a divisão do numerador pelo denominador. Vamos lá, então, revisar o que vimos na nossa aula de hoje? Bom, lembre-se que na aula de hoje nós relembramos como se representa uma fração, certo? E que nós sempre associamos o seu resultado, né, ao resultado aí, na verdade, de uma divisão e também a ideia de parte de um todo. Então, observe que quando você tem uma fração, você pode entendê-la como a divisão do numerador pelo denominador, certo? E você pode também observar que toda fração vai ter
o seu número, né? O seu representante aí como número decimal, na forma decimal. Então, quando você encontra a forma decimal de uma fração, você consegue localizar essa fração com muito mais facilidade na reta numérica, né? Observe que quando a fração é uma fração que ela representa um número natural, é mais fácil ainda que nós consigamos, né, representar esse número na reta numérica, né? Ou seja, quando temos uma fração aparente, mas também conseguiremos, né, representar as frações que não são aparentes, ou seja, que a sua forma decimal é um número decimal, né, porém não é um número natural. Nós conseguimos também representar essas frações na reta numérica também com bastante facilidade. Então, fique com a gente aqui nas próximas aulas, né? Se você tem alguma dúvida, quer assistir essa aula novamente, você pode acessar essa aula lá na nossa plataforma Eduque e estaremos aqui mais uma vez nas próximas aulas. Fique com a gente e até mais!